poemas tardios, nesses poemas tardios, a Atwood, num deles, que se chama Observações da Editora, é uma coisa muito engraçada. Eu não sei se é baseado em fato real ou não, mas é uma espécie de diálogo entre ela, poeta, e a editora dela, que a gente não sabe se é uma companhia, uma empresa, ou se é uma mulher que é editora, né? Mas aí ela diz que o poema se chama Observações da Editora. Ele é um poema curto. Lá pelas tantas, a editora diz assim: então, deixe as pessoas, deixe as pessoas chegarem. Por si sós, as pessoas chegam às suas conclusões, às próprias conclusões. E aí a poeta, né, muito irônica, né, muito esperta, termina o poema dizendo: ela, a editora, ela disse, há um certo risco nisso. Então, eu penso que eu lembrei desse poema, que encontrei com ele, guardei esse pedacinho para ler para vocês, porque hoje é um risco o que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar um quadro em que, se o quadro tiver algum valor, ele terá um valor informativo, né? Mas eu acho que é como a editora disse para o poeta: eu quero deixar vocês chegarem às suas próprias conclusões, ainda que, claro, haja um certo risco nisso, meu e de vocês. Olha, dito isso, então, como vocês sabem que eu tenho muito pouca arte retórica, então, quando eu me convido para falar sobre alguma coisa, eu preparo um texto, que aí eu falo o texto. Eu preparei um texto para vocês, que deu umas 9 páginas, eu não sei quanto tempo vai levar, espero que não seja muito, se for muito, que vocês tenham paciência comigo. Tá? Então, olha, companheiros e companheiras, eu agradeço ao Observatório, e em especial ao amigo Gilberto, esse convite que me foi passado para que nós trocássemos impressões sobre a guerra na Ucrânia, origens, impasses e horizontes. Eu tenho certeza de que o diálogo que nós manteremos, que se seguirá a minha apresentação, vai nos enriquecer. E, de certa forma, eu retomo hoje o fio da reflexão que me levou a conversar com vocês no Observatório, no ano passado, nem bem iniciada a Operação Militar Especial da Rússia, que é vista pelo governo de Kiev como injustificável invasão de caráter imperial. Olha, todos nós, um ano depois, um ano depois, mais alguma coisa, todos nós já lemos um bom número de artigos, notícia de jornal, ensaios de interpretação dessa guerra. E todos nós também já vimos vídeos, ouvimos programas radiofônicos a respeito. E todos nós já temos, eu acho, temos uma opinião já razoavelmente formada sobre o conflito que é o mais violento no território da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Que eu dou tudo isso por certo, eu não me proponho aqui a ir além do indispensável para melhor debatermos o que opõe a Federação Russa, a Ucrânia, aos Estados Unidos, à OTAN e à União Europeia. Ainda assim, algumas referências são básicas, são imprescindíveis. Nesse sentido, eu queria logo esclarecer, voltar a esclarecer, que, para mim, as origens da guerra remontam ao longo e ainda não concluído processo de expansão da OTAN a leste, iniciado nos anos 90 do século passado, quando a organização atlantista se aproveitou de oportunidades criadas pelo vácuo decorrente do desmoronamento da União Soviética e do campo, imprecisamente chamado de o campo socialista real. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Eu também destaco, desde 2008, quando participou da cúpula da OTAN em Bucareste, o presidente Putin passou a se referir com crescente ênfase
ao que ele chamou as linhas vermelhas. Essas linhas, se ultrapassadas, em particular quanto à Geórgia e à Ucrânia, terminariam, dizia ele em 2008, por levar à eclosão de uma grave crise entre a Rússia e a maior aliança militar do Ocidente. A aliança militar, que a gente sabe, é uma organização que se proclama defensiva, mas que, na prática, revela-se sistematicamente expansionista. Então, o que é que a gente fica sabendo? Que, desde 2008, a OTAN foi alertada para o risco envolvido em ignorar os interesses de Moscou na moldura maior da segurança e da estabilidade europeias. Virando a página. 6 anos depois, o golpe contra o presidente Yanukovych, também chamado Revolução Colorida da Praça Maidan, levou à anexação pela Rússia da Península da Crimeia, a deterioração completa dos vínculos entre Moscou e Kiev, a intensificação da guerra civil no Donbass, nos oblastes de Donetsk e de Lugansk, e, finalmente, levou à crucial iniciativa de Putin, dar início à chamada Operação Militar Especial, uma decisão que levou em conta, inclusive, o fracasso dos acordos de Minsk. Em 24 de fevereiro passado, a Rússia invadiu a Ucrânia e incorporou à sua soberania os 2 oblastes insurgentes. Importante a gente não esquecer, naquele mesmo mês, exatos 20 dias antes de iniciada a Operação Militar Especial, o chefe de Estado russo visitou o presidente Xi em Pequim. E, naquela oportunidade, os dois anunciaram o estabelecimento de uma parceria estratégica sem limites. Esse acontecimento ele tem um enorme peso geopolítico e geoestratégico, porque ele, de fato, constitui o primeiro passo no caminho da criação de um polo euroasiático que se vê e que se apresenta como alternativa à chamada ordem internacional baseada em regras. Essa ordem internacional baseada em regras, por intermédio da qual os Estados Unidos exerceram unilateralismo pleno, hegemônico, ao longo das 2 primeiras décadas do pós-Guerra Fria. Então, dito isso, eu vou levantar uma série de perguntas para vocês. Não estou esperando muita resposta, nem minha, nem de vocês, mas é importante ter as perguntas na cabeça. O que é que está sendo gerado pela guerra na Ucrânia quando relacionamos essa guerra com a ordem internacional baseada em regras, que é um sinônimo hoje do hegemonismo americano ameaçado? Aparentemente, a guerra na Ucrânia, quando ela está inserida nessa moldura maior da metamorfose em curso do sistema internacional, essa guerra sinaliza o ingresso do conjunto dos estados e sociedades, que a gente chama de a comunidade internacional, em uma nova etapa. Essa nova etapa, tendencialmente multipolar. Esse processo começou a se mostrar de forma mais clara a partir da virada do século, mas ele ainda não alcançou seu ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, uma vez que ele seja alcançado e ultrapassado, vai indicar, digamos assim, que o jogo está jogado, que não haverá volta atrás, que todos os estados e sociedades deverão atuar imersos num novo tipo de arranjo internacional. A ordem, então, criada ao final da Segunda Guerra será superada, se isso acontecer. Trata-se, portanto, de uma crise que se desenvolve no longo prazo. É da Ucrânia. Esse processo de crise que se desenvolve no longo prazo, consiste num processo cuja dinâmica é oscilante e cujo vetor é, em última análise, um sinalizador da transição possível
de um tipo de hegemonia para outro. Ou seja, o que começou na virada do século pode vir a ter seu ritmo acelerado, inclusive em função dos rumos que tome a guerra na Ucrânia. Agora, independentemente do nome que a gente possa dar para essa dinâmica que é muito contraditória, alguns chamam essa dinâmica de nova Guerra Fria, outros chamam de transição de hegemonia, outros falam de multipolaridade em construção. O que interessa é que cabe refletir, por mais que a gente não consiga chegar a uma conclusão segura, se a guerra na Ucrânia vai turbinar ou não essa transformação que está se fazendo do sistema global. Pode turbinar ou ela pode, na outra ponta, dependendo do resultado da guerra, terminar por debilitar esse movimento de transição de uma hegemonia a outra, de um hegemonismo para uma coisa diferente, algo diferente. Eu acho que essas perguntas que eu levantei, essas dúvidas, essas questões, elas são legítimas, mas as respostas todas que a gente possa dar hoje, neste momento, ainda não passo de tentativas que, na verdade, elas têm em comum apenas, elas parecem indicar apenas o fortalecimento de algo que, se for confirmado, será uma ruptura estrutural da, aspas, ordem liberal, que funciona como sinônimo do sistema internacional eletivamente afim com a fragilizada hegemonia americana. Ou seja, caso essa dinâmica prossiga em sua trajetória de fortalecimento, a decadência americana deixará de ser objeto de debate para se tornar inegável objeto de consenso. Então, sim, quando isso chegar, o ponto de inflexão haverá sido alcançado e haverá sido superado. Mas isso coloca questões. Como avaliar e interpretar o que está acontecendo desde o início da guerra na Ucrânia? Como articular essa dinâmica bélica com a transição de um tipo de hegemonia a outro no marco da geopolítica e da economia mundiais? Como ver a guerra na Ucrânia a partir da multipolaridade emergente e como analisar essa multipolaridade emergente, como ela se faz presente na guerra da Ucrânia? São outras questões importantes. Mais ainda, como levar devidamente em conta todos os grandes atores da tragédia que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E como perceber, ainda que de maneira mais ou menos adequada, mais ou menos inadequada, os rumos dos demais integrantes do sistema internacional. Em particular, as potências médias, as potências como o Brasil, que vivem o drama cifrado na transição do unilateralismo e da unipolaridade para uma multipolaridade e um multilateralismo de novo tipo. Como não deixar de considerar, ao menos como problema, que na época atual, o modo de produção capitalista que se plasma na história nossa, agora, nas nossas vidas, e, portanto, o modo de produção, vamos dizer, representado, estruturado, articulado, as formações econômicas e sociais, como a gente não deixar de considerar que o que existe hoje é o avatar mais recente do antigo imperialismo. E mais, como não problematizar o que aparece de novo e que esse novo está representado por um fato instigante, o fato instigante de que todos os grandes atores envolvidos, direta ou indiretamente, na guerra russo-ucraniana, representam, para mim, variantes distintas de um mesmo capitalismo planetário que, na linguagem jornalística, é chamado de neoliberalismo, da ordem neoliberal. Um capitalismo planetário em que cada uma dessas variantes são regidas
por regimes políticos também distintos e também conflitantes. Deixo, digamos assim, o plano macro. Mas se o nosso foco de atenção estiver, como é nessa minha fala, sobretudo centrado no conflito que opõe Moscou a Kiev, ainda assim, as dificuldades analíticas são gigantescas. O que é que nós queremos, todos? Queremos pensar com clareza, mas, de fato, vivemos sob a pesada neblina da guerra. Isto é, vivemos submergidos num tipo particular de opacidade, cujo mais notável efeito cotidiano é a morte da verdade. A morte da verdade como resultado das estratégias de comunicação de massa dos contendores, tanto os que se combatem diretamente quanto os outros. O que resulta disso é uma espécie de desorientação programada. Uma desorientação programada que é imposta pela grande mídia global e pelas suas, eu chamo, sucursais regionais. Essa desorientação programada que dissemina e exacerba paixões ideológicas e políticas e que, no limite, essas paixões ideológicas e políticas se tornam praticamente irracionais. A guerra passa a ser lida, interpretada e vivida, de várias maneiras, a partir de lentes que obedecem a uma lógica maniqueísta. Com isso, as nuances com que o pensamento crítico ou cético trabalha, essas nuances passam a ser sistematicamente ignoradas. Mas, no meio dessa neblina da guerra, essa neblina espessa, algo me parece relativamente claro. No conflito que opõe a Rússia ao quarteto, que não é o quarteto de Alexandria, mas sim o formado pelos Estados Unidos, Ucrânia, OTAN e União Europeia, há um sexto ator, personagem discreto, cuidadoso, perseverante. A China, sob a liderança do presidente Xi. A República Popular, com notáveis sutileza e determinação, conseguiu a proeza de propor o plano de paz em 12 pontos e, simultaneamente, continuar fortalecendo a parceria estratégica sem limites. Ou seja, Pequim segue apoiando Moscou. Essa operação pequinesa, que superficialmente, né, na superfície, ela tem algo de malabarismo, no mar profundo, defende interesses próprios. Pequim sabe que derrota russa porá a perder o seu projeto contra-hegemônico, não da Rússia, da China, de maneira talvez irreparável. Derrota russa, de Pequim sabe isso, permitirá aos Estados Unidos concentrarem esforços próprios e atlantistas na resolução do problema chinês. Esse é um ponto relativamente claro. Outro ponto relativamente claro, em meio à neblina. No conflito russo-ucraniano, cada um dos grandes atores ocidentais desempenha um papel cuidadosamente determinado. É um espetáculo de divisão do trabalho. O Adam Smith diria isso se estivesse vivo hoje vendo a guerra na Ucrânia. Assim, nessa divisão do trabalho, ao regime de Kiev cumpre fornecer o oficialato e a tropa combatente, oficialato e tropa combatente modernizados de acordo com os padrões da OTAN, desde mesmo antes do golpe da Praça Maidan. Aos integrantes da Aliança Transatlântica, estrito sensu, cabe apoiar militar, política, econômica, financeiramente e diplomaticamente o governo Zelensky. A União Europeia compete tarefa
dominada por uma lógica expansiva. A União Europeia, por meio de seguidas rodadas de coerção econômica, deseja pôr a economia russa de joelhos. Os resultados obtidos até agora não chegam a ser espetaculares, longe disso. Correndo por fora, mas, na verdade, não tão por fora assim, muito pelo contrário. A gente ainda tem o papel que incumbe a grande mídia ocidental e as suas ramificações no sul global. O papel de pautar corações e mentes. Com isso, com esse pautar, cabe-lhe evitar a erosão do apoio passional popular, a versão da guerra que é vendida como um sinônimo maniqueísta da brutalidade imperial russa e do desequilíbrio psíquico de Putin. Até agora, essa coisa tem funcionado a contento. Então, vista assim, eu diria com lentes multifocais, a guerra na Ucrânia é a ilustração histórica mais recente e completa do conceito de guerra total. O conceito de guerra total, que quando se torna, deixa de ser conceito para se tornar realidade, é algo, um fenômeno altamente complexo, mas, sobretudo, é um fenômeno perigoso ao extremo. Perigoso ao extremo, porque a guerra assume caráter existencial. A vitória é questão de vida ou morte para ambos os estados beligerantes e para as respectivas sociedades. Esse é outro ponto importante que eu acho que está relativamente claro. Nessas circunstâncias, ao menos 3 níveis de risco, a situação é tão perigosa, eles são detectáveis. O risco mínimo é que o desfecho da guerra não conduza a alguma forma de paz, mesmo se paz injusta ao estilo de Versalhes. Em outras palavras, o risco mínimo seria a metamorfose da guerra em um conflito crônico, uma guerra larvar, ou mesmo um conflito temporariamente congelado. Se isso acontecer, o impasse atual não seria superado, mas simplesmente substituído por outro impasse. Um desfecho instável sob a forma de guerra lavar ou de conflito congelado. Essa hipótese do risco mínimo pode vir a se confirmar. Não Fechou seu estou vendo. microfone, Tadeu. Fechou. Seu Continuo microfone. sem ouvir. Voltou? Tadeu, Voltou. 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 Você tinha acabado de falar sobre um conflito mínimo, que seria um conflito, manteria um conflito congelado. Então, retomando, então eu dizia que esse conflito se desfecho instável sob a forma de guerra larvar ou de conflito congelado. E que essa hipótese, né, pode vir a se configurar ainda este ano. Tá? Antes, talvez, de chegar do inverno setentrional, ou no ano próximo. Mas isso, caso a contraofensiva ucraniana se esgote mais rapidamente, ou menos, isto é, num tempo, esse tempo do esgotar-se, que vai ser calculado, contado em semanas ou em meses. Esse cenário também, ele ameaça vir a concretizar-se se as forças russas, embora vitoriosas em sua resistência à contraofensiva de Kiev, venham a sofrer um desgaste de tal monta que as torne incapazes de encetar sua própria contraofensiva contra as tropas ucranianas. Dito de outra forma, se a Rússia for vitoriosa,
Seu triunfo nesse cenário estará muito longe da imagem desenhada por Putin ao anunciar a operação militar especial. Esse seria, em linhas gerais, o cenário de risco mínimo. Mas, se há um cenário de risco mínimo, diria o conselheiro Acácio, é que há outros cenários de risco maior que o mínimo. Há um risco maior é o da guerra se intensificar brutalmente ao longo dos próximos meses. Essa intensificação brutal poderá levar os beligerantes a duplicarem seguidamente as suas apostas. E, nesse processo, eles vão construindo, possivelmente, uma espiral de violência que pode escapar ao controle de um, de outro, de todos. Nesse caso, a Ucrânia, e aí é importante a gente lembrar que hoje, às 6 horas, deve estar terminando o primeiro dia dos trabalhos em Vilna, da 74ª reunião da OTAN. Então, vai sair muita coisa, muito ruim, contra a Rússia. Mas, dito de outra forma, se a Rússia for vitoriosa, nesse cenário que eu estou descrevendo, o risco maior é da guerra se intensificar brutalmente e a moçada toda perder o controle. Aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? A Ucrânia receberia ainda mais armamentos, ainda mais recursos tecnológicos, ainda mais recursos militares da OTAN. Sobretudo, armas de longo alcance e aviões de combate mais e mais avançados. Esse é o que eu estou pensando como o segundo nível de risco. Esse segundo nível de risco, quando ele alcançar o seu patamar extremo, que é o patamar extremo em matéria de guerra convencional, ele poderia dar um salto negativo de qualidade, seja por decisão de um dos lados, seja por decisão de ambos, ou seja mesmo devido ao acaso. Certas crises terríveis começam quase se instalam por acaso. O risco maior é que o conflito direto, que hoje está geograficamente limitado a 2 países, pode extravasar até alcançar todo o teatro europeu. Claro, do ponto de vista racional, em princípio, nem a OTAN, nem a Rússia desejam a ampliação territorial da guerra. Quanto a Kiev, a opção por tentar envolver a Aliança Atlântica diretamente no embate contra Moscou talvez venha a se tornar uma necessidade quase imperativa. Essa opção se tornar uma necessidade quase imperativa acontecerá se os militares e o governo, em algum momento, caso fracasse a contraofensiva ucraniana em curso, esses militares e o governo chegarem à conclusão de que o desmoronamento do regime instaurado pelo golpe de 2014 é iminente e que esse desmoronamento, óbvio, prefiguraria uma catástrofe total para o Estado e para a sociedade ucranianas. O que pode acarretar esse cenário de risco médio, digamos, se ele se torna realidade efetiva? Acho que, em poucas palavras, o que ele pode suscitar é o cenário de risco máximo. E agora eu vou especular, mais ainda. A passagem de guerra com armas convencionais para guerra com armas nucleares táticas se tornaria, na lógica puramente militar, algo não apenas viável, mas talvez até desejável. Mas essa mudança de qualidade, esse primeiro passo nuclear, ele, por sua vez, abre outras possibilidades muito piores. Ele abriria para a ascensão máxima, o emprego pelas 4 potências nucleares que aí estarão em combate direto, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Rússia, das respectivas tríades nucleares estratégicas, composta pelos mísseis instalados em silos, em submarinos nucleares e em aviões especialmente desenhados para esse tipo de operação. A Ucrânia e todos nós, nessa hipótese de consumada
consumada essa mega catástrofe, nós seríamos reduzidos a mera nota de pé de página. O que eu estou dizendo isso é muito forte, né? Mas eu quero também um pouco graduar. Apesar das declarações cada vez são mais frequentes, apesar dessas declarações algo frequentes, emitidas por acadêmicos, especialistas, analistas civis, militares, tanto russos quanto ocidentais, em defesa do uso de armas nucleares no contexto gerado por uma possível dinâmica da guerra na Ucrânia, isso está acontecendo. Eu li vários russos e ocidentais. Isso está acontecendo, mas o meu sentimento continua a ser, vai ver que eu sou realmente algo ingênuo, de que a lógica da sobrevivência da espécie primará sobre a lógica da destruição mútua assegurada. Então, isso significa o quê? Que o impensável da guerra nuclear, que é teorizado ao menos desde meados dos anos 60, um autor, um teórico importante nesse gênero de elaboração, Herman Kahn, o impensável dessa guerra continuará sendo teoria. Mas, se ele for transformado em história, isso significará, com a chegada do inverno nuclear, a extinção da espécie ou a sua volta a um estado deixado atrás muito, muito, muito tempo, quando um certo símio passou a condição ilusória de Homo sapiens. Com isso, eu chego à parte final da minha fala. E ela se centrará, sobretudo, em um texto circulado dia 23 de junho passado por um dos mais renomados teóricos da Escola Realista de Relações Internacionais, um professor chamado John Mearsheimer, Universidade de Chicago, eu acho. E ao longo desse ensaio analítico dele, agora da última semana de junho, primeiro que o ensaio tem um título muito sugestivo, se chama A Escuridão pela Frente, para onde vai a guerra na Ucrânia. O Mearsheimer considera que apenas 3 atores são efetivamente decisivos no encaminhamento da guerra. E os 3 atores são a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos. Ele descarta dessa equação a OTAN e a União Europeia. E isso porque, no entendimento do professor, no referente à guerra na Ucrânia, os rumos que o Washington dita, são disciplinadamente seguidos tanto na Ucrânia, tanto pela OTAN quanto pela União Europeia. Então, no essencial, o professor alerta a Aliança Ocidental, ele diz, de fato, Washington decidiu impor a Moscou uma derrota estratégica da qual dificilmente o Kremlin vai se recuperar. Para tanto, os Estados Unidos se utilizam da Ucrânia como intermediário, como que eles dizem, proxy. A Rússia, nesse esquema, uma vez vencida, deixará em definitivo de ser uma grande potência. Os Estados Unidos, no limite ou idealmente, esse triunfo ensejará uma mudança de regime, a mudança do regime russo e o surgimento de um outro regime estruturalmente favorável ao Ocidente. Melhor ainda, do ponto de vista americano, da derrota russa poderá até mesmo decorrer a fragmentação do país, ou seja, o espectro da Iugoslávia passará a rondar Moscou. O maximalismo transatlântico não poderia haver sido expressado de forma mais contundente. Por outro lado, desde a participação da sua participação em 2008 na cúpula da OTAN em Bucareste, a gente viu isso já,
o Putin passou a sublinhar linhas vermelhas, dizendo que, ultrapassadas pela Aliança Atlântica, mais cedo ou mais tarde ela levaria uma forte reação russa. Ou seja, já então, 15 anos atrás, Putin tinha perfeita consciência dos objetivos estratégicos da OTAN vis-à-vis a Federação Russa. Mais recentemente, num discurso que ele pronunciou em fevereiro passado, um discurso de marcado caráter estratégico e geopolítico, ele enfatizou, aspas, a elite ocidental não fez segredo de seu objetivo, a derrota estratégica da Rússia, aspas. E aí ele emendou, aspas, isso representa uma ameaça existencial para o nosso país. Decorrência direta, dito por Putin em fevereiro. Para a Rússia, só resta enfrentar o inimigo e vencer. Mas a gente pode perguntar, qual é o escopo dessa vitória contra a ameaça existencial construída ao longo de décadas pela elite ocidental? Para o Putin, a Rússia será vitoriosa. Primeiro, se conseguir transformar a Ucrânia num Estado neutro, desmilitarizado. Segundo, se mantiver sob sua soberania os territórios já ocupados, conquistados, anexados. Esses territórios, hoje, equivalem a 23% do território ucraniano pré-2014. Terceiro ponto. Vitória russa, se a Rússia puder exercer uma espécie de direito de proteger as populações ucranianos que moram na Ucrânia, mas compostas de russos étnicos e de ucranianos que falem russo com fluência. Ainda há um quarto ponto que está associado ao primeiro, e que é o seguinte: tem que se conseguir a desnazificação da Ucrânia. Rússia conseguindo isso, Rússia é vitoriosa. Ou seja, essa é a posição da Rússia. Ou seja, o maximalismo russo é tão evidente quanto o seu oposto, o maximalismo transatlântico. Mas a gente ainda tem que considerar um terceiro maximalismo, o maximalismo ucraniano. Kiev tem como meta invariavelmente proclamada a recuperação de todos os territórios perdidos desde 2014, entre eles incluída a Península da Crimeia, onde Sebastopol cedia a única base russa em águas quentes, absolutamente importante para a Rússia. Ou seja, a missão das forças ucranianas é reconquistar 23% do território nacional. Como eu penso, tanto o maximalismo dos Estados Unidos, OTAN, União Europeia, quanto o maximalismo da Ucrânia, ambos os maximalismos, eles silenciam, e por motivos óbvios, algo que de possível pode passar a provável. Eu explico. Caso a contraofensiva de Kiev fracasse e a Rússia esteja em condições de, então, montar a sua própria contraofensiva, ou seja, avançar, o resultado do eventual avanço militar russo poderia chegar a ser a conquista e anexação de outros 4 oblastes: Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv e Odessa. Todos com significativas populações russo-étnicas e ucranianos fluentes em russo. Nesse caso, em meses mais, talvez em um ano mais, a Federação Russa poderia vir a controlar 43% do território ucraniano. A conformação desse cenário ideal para os russos reduziria a Ucrânia a um estado amputado, disfuncional.
a Ucrânia passaria a ser uma sombra de si mesma. E tal Estado reduzido, para estar, seria incapaz, até onde a gente pode imaginar, de voltar a ameaçar a Rússia. Agora eu simplifico brutalmente. A moldura conceitual e retórica que orienta as ações da OTAN, Estados Unidos, da Ucrânia e da Rússia são três concepções extremadas do que significa vitória militar. E é à luz desse quadro, cuidadosamente montado pelo professor Mearsheimer, que ele, realista americano, entende que vitória ucraniana é algo praticamente impossível. Mas ele também observa, dados o peso e a determinação dos Estados Unidos e da OTAN, e também levado em conta o ânimo combativo das forças ucranianas, a Rússia não tem como alcançar vitória decisiva, vitória com caráter definitivo. Ou seja, o triunfo russo possível dista imensamente da vitória tal como proclamada em sua versão maximalista pelo presidente Putin ao início da operação militar especial. Então, temos que vitória russa virá, porque Moscou desfruta de vantagens insuperáveis. Mas vamos ver quais seriam essas vantagens. A fase atual da guerra resulta da passagem, ocorrida este ano, de guerra de movimento para guerra de atrito. Numa guerra de atrito, três fatores são normalmente preponderantes. Primeiro, a disposição de guerrear. Segundo, as dimensões das populações envolvidas. Terceiro, a proporção entre as forças e meios empregados, por um lado, e a taxa de letalidade sofrida pelas respectivas forças armadas. Ora, como na guerra na Ucrânia, o inimigo é visto, cada lado vê o outro, né, como seu inimigo, e o inimigo é visto de uma maneira convergente. O inimigo é visto como ameaça existencial. Então, a disposição de guerreados ucranianos é mais ou menos correspondente à disposição de guerreados russos. Mas aí entra a coisa demográfica. A população, dados de 2021, a população russa é de 143 milhões de pessoas. A população da Ucrânia, 43 milhões. Isso, dados de 2021. De lá para cá, 8 milhões de ucranianos deixaram o país. Desses 8 milhões, 3 migraram para a Rússia. Então, 3 migraram para a Rússia, 5 saíram para o Ocidente, para onde quer que seja, e mais nos oblastes, hoje anexados à Federação Russa, habitam algo como 4 milhões de russos agora, russos ucranianos. Ou seja, diz o professor Mearsheimer, a vantagem de Moscou sobre Kiev, em termos populacionais, seria atualmente de 5-1. Agora, quanto à proporção entre forças e meios empregados versus respectivas taxas de letalidade sofrida, a informação existente é imprecisa e totalmente divergente. Cada lado minimiza suas perdas e multiplica as do inimigo. Entretanto, como a guerra é de atrito, torna-se razoável supor que as perdas ucranianas sejam muito superiores às russas. Para o professor Mearsheimer, isso é praticamente certo, porque a Rússia dispõe de dois fatores. A Rússia dispõe de muito mais artilharia e de superior cobertura aérea. Numa guerra de atrito, a artilharia
é a arma, de longe, mais importante. Se ainda por cima, numa guerra de atrito em que a artilharia é a coisa mais importante, um lado dispõe de uma forte cobertura aérea, essa vantagem tende a se tornar, no tempo, decisiva. As informações disponíveis, diz o Mearsheimer, permitem calcular que a vantagem russa varia de, no mínimo, 5-1 até, no máximo, 10-1. Tendo isso em conta, sempre os cálculos do professor, tendo isso em conta, as perdas ucranianas seriam ao menos o dobro das russas. E ainda tem mais. Existe uma espécie de regra prática militar, segundo a qual, ceteris paribus, um exército que ataca deve dispor de 3 vezes mais tropas e equipamentos do que um exército que defende. Então, tudo levado em conta, teórico realista americano conclui, aspas, a única esperança de Kiev para vencer a guerra é que o ânimo bélico de Moscou entre em colapso. Mas isso é improvável, dado que a liderança russa vê o Ocidente como um perigo existencial. Aspas. Porque essa é a visão do professor. Ele não acredita, de jeito e forma nenhuma, que no futuro previsível haja como a diplomacia conseguir restabelecer a paz. A conjugação dos maximalismos russo, ucraniano e americano bloqueia esse caminho, a despeito dos esforços do Papa, de Lula, da China, da Turquia, da União Africana e até mesmo, por um curto tempo, de Israel. Para o teórico realista, portanto, só se pode contar com o que não deixa de ser um resto, uma sobra. Frase do professor. A melhor saída possível é a guerra se tornar um conflito congelado, em que cada lado continuará buscando oportunidades para debilitar o outro, em que estará presente o perigo permanente de um retorno às hostilidades. Fecha aspas. E é com essa avaliação muito sombria, muito debatível, cuja linha de horizonte sugere um impasse permanente, ainda que com a redução, ao menos temporária, da violência e dos riscos maiores, aqueles outros sobre os quais eu falei, gerados potencial ou realmente pelo conflito, eu concluo essa minha apresentação. Vamos passar agora ao debate. Eu agradeço a paciência de vocês todos. Queria só fazer um pedido. Eu fiz, não sei, não recebi uma resposta clara. Eu vou fazer 78 anos em novembro. Memória está cada vez mais reduzida. Minha capacidade de receber 4 perguntas e responder as 4 é que nem a página na Ucrânia, tendencialmente dirigida a 0. Eu quero pedir a vocês o seguinte, na parte de perguntas e respostas, comentários, reações minhas, um por um. Eu prometo tentar ser o mais sintético possível para dar chance para todo mundo perguntar, quem quiser perguntar. Mas não, se vocês me fizerem 4 perguntas para eu responder, eu vou arrumar um embrulho que vocês vão ficar soterrados debaixo dele. Muito obrigado. Muito obrigada, dizemos nós, Tadeu. Foi excelente a palestra e eu queria lhe fazer um pedido antes da gente começar com as perguntas. Você poderia disponibilizar para a gente esse texto? Claro que posso, com o maior prazer. Eu pensei É até em fazer muito isso. conteúdo. Eu posso dizer o E seguinte, a parte técnica, que é o problema sempre é a tecnologia, né? Eu tenho esse texto que eu posso mandar para vocês por e-mail, tá? Posso mandar certo. para a coordenação, para quem vocês quiserem. Agora, quem receber, que tem que ter a capacidade técnica de pegar esse e-mail, transformar em não sei o quê, para jogar no grupo. Tá? Isso eu Certo. faço quando a gente acabar aqui a nossa reunião, eu mando por e-mail, você me diz para quem eu mando, se para você, se para o Gilberto,
Para quem quer, para quê? Tá? E eu mando e aí vocês colocam no grupo, tá bom? Quero também dizer que não é impossível, como diria os cálculos aí dos estrategistas, não é impossível que alguma versão dessa fala venha a ser circulada uns dias mais pelo aquele site onde eu, de vez em quando escrevo um texto, a Terra é redonda. Claro, se eles fizerem isso, que eu não sei se vão fazer, eu mando também, porque pode ser que eles peçam para fazer alguma adaptação, sei lá. Mas, enfim, se sair alguma coisa além do que a gente está discutindo hoje e que eu mando para vocês, eu mando também a segunda versão, ou talvez a cópia da primeira. A gente agradece muito, muito mesmo. E começando com as perguntas, a gente vai fazer uma a uma. Alberto. Bom, eu ia colocar uma excelente como exposição do Tadeu, né? Eu queria colocar duas coisas. Uma que o ano que vem vão ter dois eventos importantes, duas eleições importantes. Em junho, para o Parlamento Europeu, em novembro, para a presidência dos Estados Unidos. Essas eleições podem contribuir para uma modificação do quadro em relação à guerra. E outra é, em vez, estou vendo que seja a Rússia que a Ucrânia são enfraquecidas. A Rússia perdeu o apoio da Brigada Wagner, que não mais está na Ucrânia, né? Teve um quase tentativa de golpe da Brigada Wagner contra o Putin, de um lado. E do outro, a Ucrânia não está conseguindo receber as armas, todas as armas que está pedindo. A última é um tipo de bomba, não sei como é em português, em italiano é bomba grappolo, uma bomba muito letal. Mas todos os países europeus assinaram uma convenção para não divulgar, não vender esse tipo de arma, né? Então, não vão dar essas armas para a Ucrânia. Depois, um outro ponto importante para chegar a um fim rápido da guerra é o possível acidente na central nuclear em Zaporizhia. Um acidente lá seria, dizem, bem pior que do Chernobyl. Que eu entendi, uma das centrais nucleares maiores que tem na Europa. Essas são as questões que queria colocar. Obrigado. Obrigado. Tadeu? É a bomba de Obrigado, Alberto. fragmentação, Alberto. Obrigado, Alberto. Vou tentar te responder algumas coisinhas aqui que eu anotei do que você falou. Claro que estamos especulando, claro. Eleições nos Estados Unidos. Vamos ver quem ganha. Né? Já se sabe que o candidato do Partido Democrata, tudo indica, será o atual presidente. Não se sabe, embora pareça que talvez venha a ser assim, que o candidato do Partido Republicano será o ex-presidente Trump. E não se sabe se quem vai, afinal, ganhar essa batalha. Mas o que se sabe é que a guerra na Ucrânia, as posições tão belicistas dos americanos, isso que eu chamei do maximalismo americano, isso é consensual. Isso não é uma coisa de republicanos ou de democratas. Na minha visão, isso é uma coisa básica, imperial, imperialista. Tá? Então, com isso, eu te respondo. A eleição nos Estados Unidos, qualquer que seja o resultado, pode até, num primeiro momento, se for o Trump, dar uma nuance diferente, mas não creio que no tempo se sustente essa nuance. O Trump já disse, ele diz qualquer coisa, como a gente sabe, que ele tem condições de, em 24 horas, acabar com essa guerra. Mas ele prometeu o milagre, mas não falou quem é o santo. Sobre as eleições na Europa, eu acho que a gente tem que esperar.
aquela história. Tem uma história que eu sou da Amazônia. Eu não sei se essa frase é uma frase que eu escutei na minha infância lá na Amazônia, né? Uma cidade pequena onde eu morava. Na família, as pessoas conversando e o garoto ali prestando atenção. E eu me lembro que tem uma história assim, da boca de urna e da barriga de mulher grávida pode sair qualquer coisa. Tá? Então, eu acho que essa coisa vai haver eleição. Agora, qual vai ser o vetor dessas eleições? As eleições que têm ocorrido na Europa ultimamente têm sido tendentes a um fortalecimento da direita, da extrema-direita. A extrema-direita está dividida, que nem a esquerda está dividida. A extrema-direita está dividida. E uma parte da extrema-direita é muito crítica da guerra, da ação da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, mas outra parte não. Então, é um quadro muito instável. A gente não sabe se haverá, entre aspas, uma recuperação do eleitorado democrata e democrático na Europa, ou se haverá uma intensificação desse deslizar para a extrema-direita. Então, acho que a gente tem que dar tempo ao tempo e ver o que é que vai acontecer. Né? Você fala das bombas de fragmentação. Só que as bombas de fragmentação entre os países que não aderiram à Convenção sobre vamos dizer, a proibição do uso de bomba de fragmentação, entre os países tem o Brasil. O Brasil nunca aderiu a isso. Mas o Brasil, digamos assim, é secundário nessa equação toda. Né? Mas quem não aderiu? Os Estados Unidos não aderiram. A Rússia não aderiu. A Ucrânia não aderiu. Notícia de jornal e também relatórios, inclusive da Human Rights Watch, essas bombas já foram usadas pelos ucranianos e pelos russos. E não agora, no último mês, não. Lá atrás. E, de lá para cá, continuaram sendo usados. É um dos exemplos dessa coisa da bomba de fragmentação, do que eu chamo a neblina da guerra. Eu leio sistematicamente, né, e repasso, porque é preciso que a gente leia coisas que divergem. Né? E nós estamos sendo manipulados para só ver um lado da coisa. Mas o fato de que eu procure ver mais de um lado da coisa, e nisso eu sou talvez excessivamente realista, talvez excessivamente cético, eu não vejo para me posicionar sobre a justiça de um lado ou a justiça do outro, sobre o bem contra o mal. Essas categorias não passam pela minha cabeça. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte: bomba de fragmentação, essa moçada está usando e vai continuar usando. Mas a cobertura da notícia de que os Estados Unidos já tomaram a decisão e estão mandando bombas de fragmentação em quantidade absurda para a Ucrânia, isso a Russia Today fala todos os dias, mas nunca disse que a Rússia não aderiu à convenção contra esse uso de armas. Então, isso aí é um pontinho numa linha imensa, esse pontinho, essa linha imensa, são a linha que monta o tricô da neblina da guerra. Wagner, primeiro, não sei se vocês sabem, mas o Putin recebeu o líder da insurgência e mais 35 comandantes do grupo Wagner. Acho que ele recebeu essa moçada ontem. Eu estou meio perdido, mas ou foi nas últimas 24, nas últimas 48 horas, e teve uma conversa de 2 horas com eles. E a conversa foi para oferecer condições para que os comandantes ou se desloquem para a Bielorrússia, o que vai dar um paura terrível, tanto nos poloneses quanto nos ucranianos, que são, né, soldados altamente profissionalizados, estarão ali na fronteira em direção, seja a Polônia, seja a Ucrânia, e eles estão procurando uma forma de não prejudicar os negócios dos mercenários na África, no Oriente Médio. Então, essa coisa de achar que o do Wagner
daí vai render muita coisa, pode render, mano. Não sabe. Com mercenário, já Maquiavel dizia, não brinque com mercenário que você sempre perder. Mas não parece ser o caso no curto prazo. Tá? Acho que foi isso que eu anotei da sua pergunta. É sobre Zaporizhia, a central nuclear de Zaporizhia. Sim. É claro que ela pode explodir. É claro, se ela for bombardeada, ela tem, vamos dizer, proteção, né, muito forte. Mas se ela for pesadamente bombardeada, ela pode explodir. Todo mundo sabe disso, e aí é uma coisa muito pessoal minha. Eu acho que, de vez em quando vai lá o funcionário da ONU para ver, ele sempre diz que não encontrou isso, não encontrou aquilo. É uma espécie de banho-maria. E quem vai se dispor a bombardear essa central nuclear, mas para colocar a culpa no outro? Eu acho que pode acontecer por acidente, mas não acredito que aconteça como aquelas coisas que chamam de uma red flag operation, quer dizer, você faz uma coisa e diz que foi o inimigo. Então, eu tenho esse cuidado. Você está certo, pode ser destruída, e se for, vai ser uma desgraça, porque vai ser muito pior do que Chernobyl, e tarará, e tá. E afeta a Ucrânia, a Rússia, metade da Europa, sei lá até onde vai afetar. Por tudo isso, descreio de que essa ameaça se consume. Mas aí eu estou muito no terreno da subjetividade. Próximo. O próximo é o Ivo Poleto. A minha pergunta, Tadeu, é bem simples. O que é que está significando, o que está sendo noticiado, de que na reunião aí da OTAN, os Estados Unidos são contra a entrada da Ucrânia na OTAN? Não são só os Estados Unidos. Os que são favoráveis mesmo são os poloneses e os países bálticos, que são os mais aguerridos. Se a gente tivesse um termômetro de enlouquecimento, eles estariam lá, febre de 45 graus. Tá? Os Estados Unidos, eles querem... O que é que eles querem? Eles querem continuar a minar a Rússia, se possível, com aqueles cenários que eu descrevi. Conseguiu obter esse cenário, mas eles não querem um confronto direto com a Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos são a primeira potência mundial em termos militares, mas a segunda é a Rússia. A Rússia tem armamento nuclear, que a gente sabe, estratégico, tático, de Aba 4, similar ao dos Estados Unidos. Então, eles não querem se arriscar. Agora, ao não querer se arriscar, eles querem continuar minando. O que é o melhor para eles, quer dizer, do que eu percebo, o que é o melhor para eles e de vários outros países da OTAN. É você bolar, e isso deve estar sendo anunciado hoje ou amanhã, um esquema que eles chamam de um esquema similar ao que os Estados Unidos têm com Israel. Os Estados Unidos e vários outros países, que não os poloneses e os bálticos, que querem tudo, eles fariam ou bilateralmente, ou se organizariam num pequeno grupo para garantir a Ucrânia. A única coisa que a Ucrânia tem que fazer é não perder a guerra, mas garantir à Ucrânia o que os Estados Unidos garantem a Israel. Recursos, cobertura política, tudo aquilo que eu falei, mas só que agora, em papel escrito, com programações, com cronogramas, com planejamento militar, estratégico, tecnológico de Aba 4, e continuar com o apoio financeiro que eles têm feito. Então, eu acho que, do ponto de vista dos Estados Unidos, a posição do Biden faz muito sentido. Né? Já a posição dos países bálticos e da Polônia
Não faz nenhum sentido do ponto de vista dos Estados Unidos, o que mostra que há um conflito interno que é normal, sobretudo de uma organização tão grande e desse tipo. Né? Agora, não esquecer, aí nisso eu fecho com o professor Mearsheimer. Os Estados Unidos mandam e a União Europeia e a OTAN obedecem. Claro que fazendo um grande estardalhaço. Por aí que eu vejo a coisa. Bem, agora a pergunta do Marcos Machado. Olá, boa noite a todos e a todas. Prazer. Já deixo uma sugestão que devemos fazer uma segunda e, quem sabe, uma terceira rodada. Um tema muito importante que mexe com o mundo inteiro, né? Eu queria ir só na visão geográfica, só querendo entender a mente do Tadeu. Duas partes. O rio de Dnipro, você crê que nos planos da Rússia ela quer tornar o rio a fronteira ucraniana, né? A fronteira russo-ucraniana, e o rio chega até Kherson, né? Aí sobra Odessa. Aí a segunda parte da pergunta. A Rússia quer isolar a Ucrânia do mar, porque se tomar Odessa, fecha o mar. E tem ainda o reforço da Transnistria, né? Acho que é esse o nome, né? Que é uma faixa estreita, mas que tem ali o exército russo. Só a sua visão sobre essa questão geográfica. Marcos, eu acho que eu posso te passar e passar a todos vocês a minha visão, mas é só a minha visão, não é mais do que uma visão meio cega e absolutamente individual. Então, a gente tem que colocar não um grão de sal, eu diria várias colheres de sal no que eu vou dizer. Eu acho que, de momento, o que os russos realmente estão interessados em resistir a essa contraofensiva, resistir de uma maneira tão precisa, tão, entre aspas, bem-sucedida, que mine o moral das Forças Armadas ucranianas, do governo ucraniano e, por tabela, ainda que menos, da OTAN, dos Estados Unidos e tal. Tá? Se eles conseguirem fazer isso, e, como eu disse, eles tiverem daqui a, sei lá, semanas ou meses conseguidas, o que é uma vitória. Né? Afinal de contas, o exército ucraniano, isso eu não disse na minha fala inicial, ele hoje é considerado o 22º exército mais forte do mundo. Mais forte do que o exército do Reino Unido, só que não tem armas nucleares. Então, isso é um dado importante. Agora, eu acho, quer dizer, aí eu vou achar mesmo, em cima da geografia, que para os russos faz todo sentido ir até Odessa, se eles puderem, ir até Odessa. Talvez nem para ficar com Odessa, né? Mas, se puder, ficam. Ele se fecha, se ele torna, os russos tornam a Ucrânia um país mediterrâneo, um país sem acesso ao mar, eles têm capacidade infinita de pressionar no tempo longo. Agora, fazer isso vai, claro que o 22º exército do mundo vai estar na defensiva, os russos vão ter que atacar com 3 vezes mais equipamento, 3 vezes mais isso, 3 vezes mais aquilo, 3 vezes mais aquilo outro. O Ocidente, a OTAN, a União Europeia, vão entrar em parafuso, no sentido de que aí vão jogar tudo que eles possam. Não vai ser bomba de fragmentação, né? Vai ser muito mais. Então, eu acho que também pode ser que os russos só ameacem, mas não exerçam. Agora, até onde eles puderem chegar em termos de anexação territorial de áreas onde a população russo-étnica e a população ucraniana fluente em russo tiver
realmente significativo, que é um peso demográfico, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E olha que eu não falei isso, mas esse tal direito que os russos querem ter de proteger é muito interessante, porque é uma coisa que a gente pode pensar, se a gente se atreve a pensar assim, parece aquele direito humanitário de intervenção. Nós sabemos que a grande bolação do direito de intervenção humanitária é que ele serviu para outras coisas que não eram exatamente humanitárias. Um direito de proteção é um direito que vai ser exercido em termos a populações que estão no outro país, é uma coisa que quase nos leva de volta para o século XIX. Quase lá para as capitulações, aquela coisa. É muito estranho, é muito estranho. Mas eu acho que só o fato de colocar isso como um dos elementos componentes do conceito russo de vitória dá muito pano para manga. Tá? Então, até onde eu posso ir é esse caso. Eu acho que, se puderem, vão. Agora, também eles têm que fazer os cálculos da reação da Ucrânia, porque aí é aquela coisa. Todo mundo na Ucrânia, que não seja pró-russo, sabe que ali acabou a Ucrânia. Então, você tem que pensar duas vezes antes de ir atacar tão fundo, tão alto. Na sequência, Paulo Maldos. Boa noite. Obrigado, Tadeu, por essa aula. Então, minha contribuição seria a seguinte: eu tive praticamente 2 meses na Europa, abril e maio, praticamente inteiro. Perdão, Paulo, só uma coisinha que eu, como de hábito, eu me esqueci de falar, não quero que o Marcos pense que eu esqueci de todo. A coisa da Transnistria, nesse contexto todo, é pequeno. Os russos têm na Transnistria mais ou menos 1.500 soldados, muito bem armados, e a Transnistria é mais um depósito de armas para os russos. Né? Então, é um fator, mas não é um fator, exemplo, na grande equação, o que é importante é os russos não perderem aquela Transnistria, mas eles não têm grandes problemas maiores. Né? Fecho aqui e volto a você, Paulo, me desculpe, os dois. Bom, eu tive praticamente 2 meses na Europa a trabalho. Estive na Alemanha, na Suíça e na Espanha, a Catalunha. E é impressionante você dando esse quadro todo para a gente, pensando que é um processo que pode gerar, em termos de cenário máximo, extinção da espécie, né? Esse cenário de mega catástrofe que você colocou como limite, né? E, assim, nesses 3 países eu senti zero conversas no cotidiano como um tema das famílias, como um tema das conversas, como um tema do cotidiano da população, né? Da sociedade. E, então, é uma situação muito contraditória, né? Quer dizer, num cenário de confrontação que pode gerar cenários, inclusive, que não chega a mega catástrofe, mas de guerra generalizada, de guerra mesmo nuclear, mas de muita morte, com outros países envolvidos e tal, né? Sociedades atingidas e populações, né? Então, eu queria perguntar para você assim, como você vê essa situação, né, de uma espécie de alinhamento, de alienação das sociedades com relação aos destinos possíveis, né? E a sociedade crítica, digamos, a sociedade civil, sem puxar debate, sem colocar como um tema, pensando aqui as igrejas mesmo, os setores mais progressistas, pensando na intelectualidade, pensando nos artistas, né? Pensando na sociedade civil mais esclarecida ou preocupada, né? Pensando aqui, em contraste com a situação dos anos 60, a Guerra do Vietnã, que estava infinitamente menos com perigo para o mundo, e a forte mobilização que houve, que gerou os anos 60, foram marcados pela luta contra a Guerra do Vietnã,
no âmbito da cultura, do cinema, do teatro, da música, da poesia, dos costumes, né? Da crítica ao imperialismo, da crítica, né? E agora essa passividade, esse alinhamento que também passa pelo setor que seria as antenas da sociedade, aos alertas dos perigos e move a sociedade no sentido de se autoproteger, de defender a paz. Né? A única referência que eu tenho no interior da Catalunha, numa cidadezinha, lá na cidadezinha de Dom Pedro Casaldáliga, juntando um cara virou para mim e falou favorável ao Putin, digamos. A leitura que eles passaram lá do Lula defender a paz seria o Lula favorável ao Putin. Quando o Lula falou 200 vezes, né, da questão da paz, ou seja, defendendo o lado, mas defendendo a paz, né? O foco dele foi claramente da paz, só que lá foi traduzido como escancaradamente defendendo a Ucrânia, o Zelensky, então é favorável ao Putin, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né, das sociedades ficarem aliadas de um processo que são permeados por tanto risco, não só para a Europa, mas como para a própria sociedade, né? E só para finalizar, a única referência à guerra que eu tive conhecimento foi de que, no caso da Suíça, cada pessoa sabe qual é o seu lugar no bunker de proteção antinuclear. Cada pessoa já tem a sua cama, já tem o seu espaço garantido no abrigo antiaéreo, antinuclear. Cada suíço está lá protegidinho, sua cama, e sabe para onde vai se houver um inverno nuclear, aí, uma guerra nuclear generalizada e que atingir a Suíça, né? Mas o resto é tudo normalizado como um videogame que passa logo ali. A gente fala mais de guerra na Ucrânia aqui no Brasil, me parece, do que lá, pertinho. Eu queria só isso, a sua opinião sobre essa espécie de alinhamento, alienação das sociedades frente a esse risco tão grande no futuro próximo. Paulo, obrigado pela tua pergunta, pelos teus comentários, que abre, né, um leque muito amplo, né? Eu diria que o que você sentiu, né, agora quando foi, né, Catalunha, Suíça, Alemanha, eu diria, é um sinal dos tempos, num sentido muito específico. Você contrapôs, que é o que está no nosso imaginário, nós que somos idosos, se contrapôs a desmobilização, a apatia, uma certa anestesia, o que a gente pode chamar de alinhamento, alienação, distanciamento, né, pelo menos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Também acontece a mesma coisa, com o clima gerado pela guerra no Vietnã. Mas é que, naquela época, você tinha, junto com a minha cabeça, junto com digamos assim, a possibilidade de mobilização social para certas causas, entre aspas, universais, você tinha uma máquina, né, instituições, os partidos comunistas, os partidos socialistas que ainda eram socialistas, ou se diziam socialistas. Você tinha uma esquerda que podia se conectar com as massas. Hoje, eu não vejo como se faça isso. A sociedade mudou muito. Se a gente fosse usar o metro da alienação, que você como psicólogo, você sabe muito mais do que eu sobre isso, mas esse metro da alienação, se ele existisse, ele marcaria hoje uma alienação muito maior, imensamente maior do que nos anos 60. Então, acho que isso é o quadro mais abrangente que permite a gente pensar por que foi como foi, e agora a gente não consegue repetir o que foi como foi, a gente fica numa defensiva permanente. No fundo,
Isso tem a ver com o esgotamento de certos mecanismos de mobilização popular. E eu acho que tem também a ver com essa coisa que eu toquei, que é impressionante, que é o poder que eu chamei de conquistar corações e mentes, da grande mídia. Né? Eu leio sistematicamente, todos os dias, eu leio o Russia Today, e esse eu passo adiante porque ele é muito cerceado, então é importante que as pessoas vejam o que é que os russos estão pensando. E eu leio todo dia o Guardian, que é... Eu leio o Guardian para não ter que ler o Washington Post, New York Times, Wall Street Journal. Então, eu fico com o Guardian, que é a mesma coisa, mas eu leio um só, e os ingleses têm sempre aquele, né, aquele jeitinho deles, então eu leio aquela coisa deles. Mas o que Guardian, Washington Post, New York Times, o Diabo 4, a nossa grande imprensa, eu vejo muito pouca televisão, não tenho paciência, mas a minha sogra, agora mesmo, ela está aqui na sala vendo televisão, e ela adora ver coisas políticas. Então, eu tenho 94 anos, um barato, né? Fazer isso aos 94. Mas eu passo assim, aí eu paro, dou uma olhadinha, aí eu vejo aqueles inefáveis da Globo News falando besteira o tempo inteiro, mas com grande sapiência. E aí eu passo, dou uma olhada, e saio. Então, o que eu quero dizer com isso? Realmente existe uma máquina de anestesiar a população em geral, e, em especial, a nossa classe, a classe que tem acesso, por exemplo, à Globo News, que lê o Washington Post, não lê um pasquim qualquer, esse tipo de coisa, né? do que eu chamo de capitalismo planetário. Então, eu acho que isso é um problema a mais. As pessoas não estão informadas. E quando estão informadas, estão mal informadas. E quando estão mal informadas, elas aderem àquela informação frágil que ela recebe. E a informação frágil que ela recebe tem dois campos que trabalham um contra o outro, mas produzindo informações frágeis. Então, a gente tem um mato de difícil saída. Eu gostaria muito que a situação fosse outra, mas eu acho que, vamos dizer, o espírito do Vietnã, o espírito de contestação dos anos 60, ele se esgotou dos anos 70. Nos anos 80, a história deu uma virada brutal, que é a virada, né, do neoliberalismo. E nos anos 90, você tem a destruição da União Soviética e a União Soviética se transformar num brinquedo nas mãos de uma parte da elite russa e das elites ocidentais. E só depois, agora no século XXI, a Rússia retoma o seu projeto de grande potência. Então, isso tudo, mas é a Rússia, não tem a ver com a União Soviética. É a Rússia, né, que, minha visão pessoal, que é um Estado e uma sociedade profundamente reacionárias. É aí que eu vou. Obrigada, Tadeu. Agora, Márcio Gontijo. Tadeu, como sempre, maravilhosa, aí completa exposição. É uma curiosidade humanística para mim. É a questão dessas bombas de fragmentação terem também fragmentação atômica, chamada bomba suja, certo? Você sabe de alguma coisa nuclear que está havendo nessa guerra, ou com a bomba suja? Márcio, uma coisa são as bombas. Eu não sou especialista nessa historiada de armamento, não. Estou lendo agora, porque, né, tem que ler. Mas essa coisa das bombas de fragmentação, elas não têm a ver com a bomba suja. A bomba suja é uma bomba convencional em que você adere a ela uma parte, um trambolinho nuclear, e a bomba, ao explodir, ela é uma bomba convencional, jogada por um avião convencional. Pá! Quando ela bate, aí ela se torna uma bomba nuclear suja.
Então, são duas coisas diferentes. Até onde eu entendi, repito, entendo pouco desse campo. Aliás, entendo pouco de vários campos e não entendo bem de nenhum. Isso é uma coisa. Agora, essa bomba suja não foi usada. O dia que ela for usada, vai ser um alvoroço mundial assim que dura, na nossa sociedade do tempo rápido, vai durar pelo menos uma semana. E a gente não se dá conta. Bombas convencionais. Tanto os americanos quanto os russos, eu só sei desses dois, mas os outros também devem ter, as grandes potências. Eles têm bombas convencionais hoje, cuja capacidade destrutiva é similar à das bombas nucleares lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Do que eu acompanho assim por alto, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado. Durante a guerra do Afeganistão, os americanos jogaram uma dessas bombas enormes numa montanha lá, porque lá embaixo tinha uma base dos afegãos, dos talibãs, não sei o quê. E aí a televisão, o rádio, no mundo inteiro deram isso. Eu acho que eu estava aqui pelo Brasil na época, porque eu me lembro dessa coisa. Eu me impressionando esse lançamento dessa bomba. Aí eu fui ver que diabo de bomba era essa. Era uma bomba convencional de tal potência destrutiva que, digamos, nos sinônimos que eles estabelecem, das equivalências destrutivas, é parecida com a bomba nuclear lançada em Hiroshima e a de Nagasaki. Então, mesmo numa guerra convencional, se usarem tudo que tem numa guerra convencional, a desgraça, eu diria, não completa, quase completa, porque a desgraça, nesse sentido, pode ir além, como eu toquei de uma maneira, obviamente, especulativa, na minha fala. Gilberto. Primeiro, Tadeu, parabenizá-lo por ter escutado uma fala tão articulada e profunda sobre a questão tão delicada da humanidade nesse momento da sua história. Só um comentário rápido sobre essas tais bombas de fragmentação. Pelo que eu li no final de semana, me parece que as bombas de fragmentação produzidas na Rússia têm uma qualidade, se é que podemos dizer assim, muito superior às dos Estados Unidos. E há sinais de que a Rússia estaria muito disposta a entrar nesse patamar. Se vier com esse tipo de armamento, eles fariam isso. E me chamou a atenção que no dia que os Estados Unidos fez o anúncio do envio desse tipo de armamento, um bombardeio russo estratégico, que eles chamam, né, de jogar aquelas bombas que destroem meio mundo, sobrevoou ali próximo à região da fronteira dos Estados Unidos com a Rússia, parece que lá na região do Alasca. E na mesma sequência, um intelectual, acho que o nome deve ser Sergei Karagonov, um negócio assim, escreveu um artigo no mesmo dia, publicou no Sputnik, em a versão Brasil, e exaltando, estimulando para que o seu governo, que é um intelectual muito próximo do círculo de poder na Rússia, usasse o pavor nuclear pelo mundo, né, para acordar a Europa e dizer assim, nós podemos destruí-los em pouco tempo, então é bom vocês se movimentarem. Assim, eu fiquei impressionado, será que o Putin, eu queria um comentário seu, será que o Putin é mais moderado que o conjunto da média da inteligência, vamos chamar assim, russa? Eu fiquei impressionado, porque esse Sergei Karaganov, um negócio assim, o artigo dele é de um nacionalismo exacerbado, ele faz citações assim, até mesmo bíblicas, mas é um artigo muito bem fundamentado. O cara conhece a política, tem aquela visão euroasiática, assim, que me chamou a atenção, um pouco para romper esse bloqueio que você colocou tão bem no mundo europeu. E me parece também que o mundo europeu vê essa guerra como uma questão existencial, que tem, talvez você não tenha trabalhado um pouco por questão de tempo,
essa mudança no mundo, né, do mundo multipolar, que não sabemos se vai ser melhor ou pior do que o atual, o mundo que nós vivemos. Que o pano de fundo, me parece que é essa mudança de eixo global, né, que talvez crie um certo pavor na sociedade europeia de perceber que estão descobrindo pelo mundo que eles são 12% da população mundial e que não estão com essa bola toda. Fico por aqui. Obrigado, Gilberto. Vou tentar colocar algumas observações. Deixa eu ver aqui. Começando pelo final. Esse russo que escreveu esse texto, eu li esse texto, e esse texto gerou um debate interno muito interessante, que eu acompanhei no Russia Today, entre vários especialistas russos, e a maioria condenando a linha de argumentação desse senhor, que é um senhor importante, que ele, inclusive, já foi, há anos e anos atrás, assessor do Putin. E ele é uma figura emblemática do, a gente poderia dizer, chamar de a comunidade de geopolíticos e de geoestrategistas russos. Então, ele é alucinadamente religioso, porque ele, num texto desse, ele faz citações bíblicas, é um negócio doido. Mas o que eu acho que é estrutural? Existe uma comunidade desse tipo na Rússia, como existe uma comunidade desse tipo nos Estados Unidos. A gente acompanha mal a coisa russa e só quem se interessa muito acompanha a coisa americana. Mas se você, né, lê, em termos dos Estados Unidos, você lê os textos que saem diariamente na Foreign Affairs, numa outra revista importante, a Foreign Policy, você vê que também lá na comunidade americana você tem pessoas que estão pensando operacionalmente na escalada nuclear. Por isso que não foi para apavorar vocês, foi só para lhes dar uma noção de que existem essas duas comunidades e dentro delas tem realmente maximalistas nucleares. Tá? A coisa do Trump do Putin ser mais moderado do que os outros. Eu não conheço, aí para te responder com certeza ou com uma aparência de certeza, eu teria de conhecer a história russa e a conjuntura russa de uma maneira muito profunda. Eu apenas acompanho, estamos por cima e vou tirando conclusões. Mas eu acredito, pelo que eu leio, que na Rússia também tem essa, porque o nacionalismo é realmente o que segura. A Rússia tem dois elementos muito importantes, né, para segurar as petecas internas. Eles têm o nacionalismo russo e eles têm a religião ortodoxa. Então, quando você junta isso com aquilo e você pensa no esplendor e na decadência que são os ciclos da história russa, você percebe que ele diz assim, olha, se agora a gente não se estabelecer, a gente vai ser engolido. Então, o nacionalismo é muito forte, é um nacionalismo virulento em certos aspectos, né? Virulento. Os nacionalistas, às vezes, tendem a escorregar rapidamente para a virulência, não só na Rússia, e é uma coisa que tem religiosa. Eles falam assim, os eslavos, nós os eslavos, por que os eslavos? Que pena que a gente está matando os eslavos lá na Ucrânia. Então, tem essa coisa que é muito forte. Mas, por isso mesmo, eu acho que o Putin é, sobretudo, eu diria, um realista político e que joga, né, com essa coisa religiosa, com essa coisa nacionalista, com essa coisa étnica, porque é o que ele tem. É o que ele tem para solidificar o apoio interno. E, nisso, segundo as estatísticas, as pesquisas de opinião russas, ele está muito bem, muito obrigado. Né? Agora, por que eu acho que ele é muito mais moderado? Porque ele fez isso que ele fez, eu falei para vocês, que há 2 dias atrás, mais ou menos. Ele recebeu o Prigozhin, recebeu 35 comandantes, ficou com 36, se os dados são fidedignos, ele ficou numa sala, num salão lá, com 36 pessoas que semanas antes estavam envolvidas numa coisa absurda do ponto de vista do Estado russo.
E isso mostra o pragmático que ele é, na minha visão. Então, ele foi lá porque ele disse, olha, em vez de eu ficar baixando aqui, dando uma de quiçá, eu vou conversar com essa gente e eu vou conseguir. Quem quiser ficar comigo, fica. Quem quiser ir para a Bielorrússia, vai. Quem quiser ir para a África, para o Oriente Médio, onde já estão, vão. Mas eu quero ficar comigo, gente que eu possa ter um mínimo de confiança. Se ele vai conseguir essa gente, a partir do Wagner, não sei. Mas o povo todo disse lá, os 35, que eles realmente, os que participaram, digamos, entre aspas, do Levante, disseram que não, mas que eles fizeram uma coisa, mas que eles estão totalmente fechados com a defesa da mãe pátria. Então, eu acho que o pessoal extremamente nacionalista russo, extremamente que tem que a coisa do Estado chega àquilo que o Gramsci chama de estatolatria, eles queriam liquidar com essa moçada. Esses aí que foi o que o Putin disse. Até nos deram uma facada nas costas, são os traidores, e não sei o quê. Fez um discurso no dia X. X mais YZK, não sei o quê, ele já recebe essa gente, porque ele viu que precisava fazer isso. Agora, os cálculos que o levaram a fazer isso, aí é uma coisa que nós de fora nem pensar em fazer, né? Ou em tentar entender. Mas eu acho que o fato de ele ter recebido essa moçada mostra, sobretudo, que as coisas ainda não estão tão definidas assim, em termos internos, e que muito da capacidade de disrupção dessa turma, que não é só o Wagner, tem ramificações, claro, essa capacidade ainda continua. Agora, é cadente na medida em que, exatamente, a Rússia consiga a sua defesa, os ucranianos não rompam as 3 linhas de defesa que eles fizeram e que depois eles consigam ainda, pelos motivos que vamos dizer, no geral, o americano falou, né? População, artilharia, cobertura aérea. A Rússia tem, reconhecidamente, a melhor defesa aérea do mundo. E a gente não sabe dessas coisas. Eu só aprendi agora, porque eu sou obsessivo, estou obsessivo com a guerra na Ucrânia. Né? Então, eu acho que é por aí. Quer dizer, o Putin é mais moderado, na minha cabeça, sem dúvida, do que uma boa parte da sua comunidade, não só de especialistas civis e militares. É mesmo da população. A população é bombardeada diariamente por uma parte de blogueiros e de formadores de opinião. Eu leio um deles, que é um chato, se eu me consigo dizer o nome de Korbenikov, alguma coisa assim. Agora já só leio o primeiro parágrafo, não aguento mais. Né? Mas é bombardeada. Quer dizer, tem gente lá que está disposta a qualquer coisa. E isso o Putin tem que saber se aproveitar dessa disposição sem que deixar que essa disposição o controle. Eu acho que um pouco nessa é quase que uma jogada político-psicológica. O Paulo Maldas poderia esclarecer melhor. Eu fico por aqui. E finalizando a participação do grupo nessa discussão, vamos ouvir o Carlos Leitão. Boa noite. Não, quero elogiar, claro, a palestra do Tadeu foi brilhante, maravilhosa, muito esclarecedora. Só que você não observou que eu já tinha baixado a minha mãozinha lá. Então, realmente, o que eu ia perguntar já foi trabalhado aí na questão pelo Tadeu, principalmente essa questão interna lá na Rússia, né, quando ele fez a comparação lá da Guerra do Vietnã, que foi a guerra da nossa juventude, né? Na Guerra do Vietnã tinha um protagonismo, né, do heróico povo vietnamita, né, que acho que até hoje nos enche de orgulho. E na Rússia, realmente, essa questão interna lá na Rússia que era algo que era uma lacuna, assim, entre outras tantas que eu desconhecia, né, essa particularmente eu estava realmente
absolutamente ignorante em relação a isso. Mas agradeço e é isso aí. Você quer colocar alguma coisa, Tadeu, em relação ao que o Leitão falou? Eu acho que eu acho que o Carlos um pouco, né, disse exatamente aquilo. O mundo mudou, o clima mudou, os atores mudaram, e antes havia, equivocadamente ou não, há até hoje gente que, né, a gente que até hoje acha que a União Soviética era uma coisa modelar. Não é o meu caso. Mas eu entendo que as pessoas acham modelar. Como eu acho, que nesse debate sobre eu participo de vários grupos e ouço, vejo e tal, e eu acho que tem gente que vê, gente de esquerda, que vê a guerra como um nível maniqueísta. Eu entendo que seja assim. Que seja assim, quer dizer, que as pessoas possam pensar assim. E eu não tenho o menor interesse. É uma coisa muito minha, pessoal. Eu nunca tenho o menor interesse, por isso que eu falei na poeta canadense, eu nunca tenho o menor interesse de convencer as pessoas de que eu estou com a verdade. E muito menos que eu trabalho com a chave do bem contra o mal. Então, como eu não tenho essa vocação, eu vejo as coisas e eu fico só abismado. Como é que em 2023 você tem a mesma reação psicológica diante de certas situações que você podia ter em 1930 ou por volta de quando foram feitos os tribunais de Moscou e a condenação de toda a velha guarda bolchevique, em que tinha gente que achava que o Stalin estava totalmente certo e que Trotsky, velha guarda, isso dos loucos. Então, eu entendo, mas não tenho que ver. Agora, eu acho que eu e o Carlos Leitão sentimos que a coisa mudou muito e que a gente não tem como recuperar isso. Porque eu coloquei uma frasezinha nesse meu texto, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. É que, para mim, existe no mundo hoje capitalismo. Capitalismo com histórias diferentes em cada formação social, em cada grande formação social. Capitalismo com roupagens políticas, culturais, religiosas, etc., 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 muito recortadas mesmo. Uma coisa é o capitalismo russo, outra coisa é o capitalismo chinês, outra coisa é o capitalismo indiano, outra coisa é o capitalismo europeu continental, outra coisa é o capitalismo da junção do Reino Unido e Estados Unidos, outra coisa é o capitalismo na América Latina. Então, mas para mim, eu sei que eu sou muito herético ao dizer isso, para mim só existe capitalismo. Sabe qual é o efeito disso? Em mim, eu tomo uma distância que eu não consigo achar que aí, digamos, entre aspas, é o meu radicalismo, que um crítico logo diria, é um radicalismo de pequeno burguês na poltrona. Né? Mas eu não consigo realmente achar que nós estamos à beira de manhãs que cantam e que nós já tivemos tantas decepções, teremos uma grande alegria quando o polo euroasiático se formar. Eu não penso assim, eu penso que eu acho que é muito importante que ele se forme. Acho que é muito importante que não só ele se forme, mas que haja multipolaridade, embora esteja tudo no ar. Tudo no ar. Mas eu acho que isso é importante. E é importante para nós. Não é uma importância abstrata. É importante para nós. Porque a pior coisa para nós é o que aconteceu enquanto os Estados Unidos não foram desafiados no seu unilateralismo, no seu hegemonismo, na sua pretensão de plasmar a história de 8 bilhões de pessoas. Então, é a minha visão, não é uma visão ortodoxa, não é uma visão aceitável para muita gente, mas é a minha. É isso. Obrigada, Tadeu. Maravilhosa e apavorante a sua fala. E terminando, eu vou terminar com uma poesia. Ô, Consuelo, Consuelo, Sim. só antes de você entrar, eu quero pedir desculpa. Foi uma confusão, só consegui ouvir o debate final, finalzinho do debate, porque meu computador deu prego aqui, até eu conseguir passar para o da minha irmã.
Foi uma pena, porque eu estou vendo pelo debate que foi ótimo. Parabéns. Excelente. E eu perdi. Pois Só, é, obrigada. nada. O denominador comum da aritmética do horror sempre foi a guerra, a geopolítica de interesses. Não há justificativa confessável para a ebulição do ódio trilhado, avalanches de falsas narrativas, distorcidas versões dos fatos. Paira um tremor, uma ameaça a queimar a terra, açoite covarde, olhar minguante das diplomacias do medo, por trás das barricadas de corpos amontoados nas trincheiras humanas. Inteireza de um número inteiro apenas na ambição, nos saques, na partilha dos espólios dos vencidos, do lucro dos senhores das armas. Urge mudar esta triste história. Muito obrigada a todos que participaram dessa palestra. Se o Tadeu concordar, essa é uma proposta que não passou pela coordenação, eu conversei com os coordenadores, mas depois da gente ler seu artigo, no futuro, a gente poderia fazer o que o Marcos Machado propôs de uma segunda rodada, e aí, quem sabe, voltaríamos nesse tema que tem um impacto muito grande na vida de todos nós. Muito obrigado, Tadeu, como sempre, maravilhoso. Consuelo, só posso dizer que vou usar uma linguagem que é quase um chavão, mas é verdade. Essa tua proposta, você, Dantas, está fazendo agora, para mim seria uma honra. Eu vou mandar o texto dessa que eu falei, que mais ou menos orientou a minha fala. Vou mandar para o Gilberto, que eu acho que o Gilberto é o que tem mais jeitinho tecnológico. Mas se tiver algo, eu mando para você também, claro, e vou mandar para o Glauco, porque sei lá onde ele está, mas pode ser que ele, eu sei que é super tecnológico. Eu mando, e aí, se vocês conseguirem, coloquem no nosso grupo, e se a sua proposta vingar, eu estou em pleno acordo com ela, mas eu não sou coordenação, a gente volta ao assunto daqui a um tempo mais, né? Tá? E se eventualmente esse texto sair na Terra Redonda, eu mando para vocês. Tá, e eu pediria ao Glauco, caso ele tenha possibilidade, que ele transformasse o texto do e-mail para uma linguagem do WhatsApp, porque é o mais tecnológico do grupo. Se não for possível, depois a gente vê. Sim. Mas quantas páginas tem? São 90 e pouco, que ele falou, né? 9. 9? Ah, não, então dá. 9 dá. Ficou um textão. Eu posso mandar um PDF. Na hora que vocês estavam falando, eu estava perdido aqui com os fios que estavam atrapalhando tudo, eu não prestei atenção. É que você estava enrolado em 99. Tava. Consuelo, desculpe. Consuelo, só lembrando e convidando para a semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, para discutirmos sobre reforma tributária com o Guilherme Delgado. É um debate muito bacana. O que foi aprovado e quais os desafios do próximo momento. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Você queria falar alguma coisa, Totti? Eu quero. Só queria saber, vai discutir o texto que foi aprovado na Câmara ou o que? Não, assim, o Guilherme Delgado trabalha com o tema reforma tributária numa perspectiva dela solidária já há muito tempo. Então, ele vai tentar trabalhar o que foi aprovado na Câmara, o que deve ser aprovado no Senado,
E o que ficou faltando, do ponto de vista dos interesses do andar de baixo e da sociedade brasileira na perspectiva do Estado de bem-estar social, para que faça dessa reforma uma reforma de fato tributária, onde coloque os ricos no orçamento, ou melhor, no imposto de renda. Isso quer dizer que o pobre é que tem que estar no orçamento. Exatamente. E até hoje o rico está no orçamento. O rico sempre teve. Colocá-lo no imposto de renda. Veja se é possível colocar o contraponto do PSOL também, né? Principalmente lá com aquele deputado. Porque o PSOL majoritário votou a favor. do governo. 3 deputados se abstiveram. Aquele contraponto é interessante. Boulos, tem um vídeo muito legal do Boulos que está explicando a reforma tributária que foi aprovada, os pontos importantes, o que ficou faltando e a tarefa para o próximo período. Né? Ele tem trabalhado bastante nesse sentido. Que é um pouco uma visão que o campo popular tem, né? Bem, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada, Tadeu. Como sempre, sua fala é maravilhosa. E, como o nosso horário já esgotou aqui, boa noite para todos. Um ótimo final de semana. Beijo para Jussara. Bom te ver, viu? Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Tadeu, Glauco, Consuelo. Valeu, Márcio. Tem muito Abraço, trabalho gente. antes do final de semana, né? Hoje é terça-feira, quarta, quinta e sexta. Valeu, vocês obrigado. todos. Olha o Moura aí, ó. A Moura está aí. Muito Tchau, gente. obrigado. Boa noite. Muito obrigado Obrigado. pela oportunidade, Gilberto. A Márcia. Nada. Um beijo para todo mundo. Valeu, gente. Abraço. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Salve, salve. Podemos ir saindo um por um. Obrigado, Seite, por ter comparecido. Um abraço, Moura, Marcos Guerra, Glauco. Valeu. Joana. Vou encerrar aqui, vai cair todo mundo, hein, gente? Abraço.